Olá amigos, 14 de fevereiro de 2013, Legítima Defesa em Fogo. Continuamos a acompanhar atentamente o cenário político dos Estados Unidos da América, com a iniciativa do governo Obama de circunscrever, reduzir, e se possível até eliminar a vigência da segunda emenda à Constituição daquele grande país, que assegura às pessoas todas o direito à posse, ao porte, evidentemente de modo manso e pacífico, de armas de fogo de defesa. No seu pronunciamento, pronunciamento sobre o Estado da União, que é constitucional, portanto obrigatório para o presidente dos Estados Unidos, no início de cada ano, Obama reafirmou a sua disposição, entre outras linhas de ação bastante questionáveis, do meu modo de entender, a sua disposição de forçar o Congresso dos Estados Unidos a aprovar as medidas restritivas a esse respeito, ao mesmo tempo que ele, por meio das chamadas ordens executivas, lá dos Estados Unidos, seriam decretos presidenciais aqui para nós, vai impondo essa agenda também nos limites que lhe permite a lei e a Constituição, mas evidentemente sempre procurando romper esses limites. A controvérsia está instalada e não será fácil ao presidente dos Estados Unidos aprovar essas medidas, porque até mesmo entre os democratas no Senado e na Câmara, e vamos lembrar que os republicanos têm maioria ainda na Câmara dos Deputados, existe resistência a medidas de desarmamento, muita resistência, não pouca resistência a medidas de desarmamento civil. Agora, no bojo dessa discussão toda, vem a lume um estudo com base nos próprios dados do Federal Bureau of Investigation, o famoso FBI, a mostrar que nos Estados Unidos são praticados mais homicídios dolosos com instrumentos contundentes, com uso de martelos especificamente, martelos, que são ferramentas de trabalho e não armas, evidentemente, do que com fuzis de alto poder de fogo. Claro que esse estudo tem que ser recebido com a devida reserva e com a análise correta, e nós não estamos aqui para distorcer realidade nenhuma. O estudo compara as mortes praticadas com o emprego de martelos e aquelas praticadas com o emprego de armas automáticas, fuzis de assalto de alto poder de fogo. E nesse caso, não há como negar, porque os dados do FBI mostram, o número de homicídios dolosos praticados com martelo é maior e, portanto, mais importante, sob o ponto de vista social, do impacto social, do que aquele praticado com armas de alto poder de fogo. Isso não quer dizer que o número de homicídios praticados com objetos contundentes, perfurantes ou cortantes nos Estados Unidos seja maior do que o número de homicídios dolosos praticados com qualquer tipo de arma de fogo. Não quer dizer e não é, assim como não é no Brasil. Mas no Brasil e nos Estados Unidos nós temos uma cifra similar de homicídios dolosos praticados com emprego de arma de fogo. Essa cifra atinge aproximadamente 40% dos fatos ano a ano, a mostrar aquilo que sempre afirmamos: não importa o instrumento, o que importa é a decisão maligna de um ser humano de tirar a vida do outro. Quando essa decisão se instala na alma, no espírito, no cérebro de um ser humano, ele procura os instrumentos para executá-la. E a executa por envenenamento, empurrando de altura, por sufocação, estrangulamento, por asfixia mecânica, a socos e pontapés, a pontaços, usando canivetes, usando chaves de fenda, macacos hidráulicos e qualquer coisa que possa ser utilizada para matar outra pessoa. Mas o dado é importante porque essa coisa toda, essa campanha toda de Obama se foca muito em especial nas armas de alto poder de fogo, nos fuzis semiautomáticos que são vendidos ao público em geral nos Estados Unidos. E um dos itens torpes dessa história é dizer o governo Obama que uma forma de combater isso é reduzir a capacidade dos carregadores desses fuzis. Isso é uma grande bobagem, porque todos sabem perfeitamente, aqueles que conhecem armas de fogo sabem perfeitamente,
que trocar o carregador de uma arma é uma operação bastante simples para aquele que tem preparo de fazê-lo. Então é só uma questão de ter mais carregadores para ter a mesma quantidade de munição. Esse não é o foco da questão. O foco da questão é que as pessoas de bem têm direito, têm de ter acesso a armas de fogo, elas por sua vez, para defenderem a si mesmas quando o Estado armado lhes falhar. Isso acontece frequentemente. E é por isso que acontecem os massacres. O dado é estatisticamente relevante e deve ser analisado. Aqui no Brasil, o que vai acontecendo? O presidente Dilma Rousseff veta a lei, o projeto de lei número 87 de 2011, que dava aos agentes e guardas prisionais o direito de porte de arma de fogo de defesa fora de serviço. E sabe o que ela alega no veto? Isso implicaria maior quantidade de armas de fogo em circulação na contramão da Política Nacional de Combate à Violência. Ah, muito bem. Então, podem os criminosos continuar a matar os agentes prisionais. Podem os criminosos saber, e sabem, porque perfeitamente acompanham o noticiário, que os agentes prisionais estão legalmente impedidos de portar armas de fogo de folga. Mas eles são alvos da criminalidade, foram alvos da matança nos levantes do crime organizado aqui em São Paulo, como também foram os policiais. Nós não defendemos o porte de arma para aquela categoria, porque entendemos que essa não é a solução do problema. Mas quando se trata de ampliar a capacidade de defesa de agentes do Estado que tem uma função e uma missão que os torna expostos, por que negar isso a essa gente? Que afinal de contas exerce uma profissão de risco, mas esse é o Brasil. E essa é a política que nós temos que suportar. Enquanto isso, na Índia, o Partido Nacionalista que governa o estado de Mumbai tomou a decisão de distribuir facas às mulheres. As mulheres todas, amplamente, para que elas se defendam dos estupros coletivos que lá acontecem frequentemente, defendam-se da violência praticada metodicamente contra elas. Mostra um outro tipo de mentalidade, uma mentalidade muito mais razoável e muito mais racional, que é aquela de oferecer à vítima algum instrumento de defesa. E é por isso que nós nos batemos e nos bateremos sempre. Acompanharemos o caso dos Estados Unidos, porque ele influirá no mundo inteiro, assim como o resultado do referendo brasileiro de 2005 influiu no mundo inteiro. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.